Professor, qual é a diferença entre astronomia, astrofísica e cosmologia? Astronomia é um termo clássico que se refere ao estudo do céu. E surgiu com o estudo da posição e do movimento das estrelas, dos planetas, né? E durante muito tempo a astronomia era restrita a isso. No final do século XIX, começou-se a estudar as estrelas com métodos da física, entender os espectros, as cores e assim por diante, usando métodos da física, e aí surgiu a junção um tanto quanto interdisciplinar na linguagem moderna entre a física e a astronomia, e isso ficou sendo conhecido como astrofísica. Tá. No século XX, começou-se a ter uma perspectiva científica da cosmologia. A cosmologia não foi inventada no século XX, porque a cosmologia é o estudo do cosmos, a ciência do cosmos. Mas no século XX, a ciência ofereceu uma versão científica para o estudo do cosmos, a expansão do universo e a origem do universo. E aí a cosmologia tornou-se uma disciplina da astrofísica ou, mais geralmente falando, da astronomia. Olha, eu comecei o meu mestrado em 1974, né? Naquela época, tinha sido descoberto o primeiro buraco negro estelar, Cygnus X1, né? Foi descoberto em 73. Então, a minha tese de mestrado foi construir um modelo teórico desse disco de emissão, calcular em detalhe toda a estrutura e o espectro que emite e comparar esse espectro com o que era observado. E mostrei que isso é compatível, né? Então, depois na tese de doutorado, eu estendi esse modelo para buracos negros supermassivos e comparar com os quasares, né? Mas, naquela época, houve uma certa exuberância conceitual nessa área, né? Mas também uma certa frustração, porque acreditava-se que fosse possível observar muito mais objetos. E na prática isso não aconteceu. Tá bom. O número de objetos bem observados foi muito pequeno, né? E estamos falando de 1975, 1979. Tá bom. Né? A certeza de que buracos negros supermassivos realmente existem surgiu somente em 1995. Nós conhecemos a distância dos objetos, mas a precisão sempre foi um problema na medida em que os instrumentos e os métodos disponíveis não permitiam a precisão que nós gostaríamos de ter. E isso tem implicações. Por exemplo, a lei de Hubble, que mede a distância, a recessão das galáxias, né, o afastamento das galáxias em função da distância, ela está associada com a idade do universo, né? Usando essa lei que se determina a idade do universo. Mas a distância das galáxias é imprecisa, era imprecisa. Portanto, a idade do universo era imprecisa, né? Somente nos últimos poucos anos é que se conseguiu reduzir essa imprecisão de 20% para 1%. Hoje nós sabemos que a idade do universo é 13 bilhões 820 milhões de anos, com uma incerteza de aproximadamente 100 milhões. O universo surgiu de uma grande explosão, né? Essa ideia que hoje é comprovada observacionalmente, ela partiu de uma observação feita pelo Hubble na década de 1920, de que as galáxias se afastam umas das outras com uma velocidade proporcional à sua distância. Então, se você imaginar uma bexiga, se o universo é uma bexiga e na superfície estão as galáxias, se essa bexiga se expandir, uma galáxia se afasta da outra, e a velocidade de afastamento é proporcional à distância que elas estão do observador. Isso. Isso prova que essa bexiga está em expansão. Se a bexiga estivesse em contração, as galáxias estariam se aproximando uma das outras. Tá bom. Então, se a bexiga está em expansão, significa que no passado ela era menor, cada vez menor, até que por extrapolação você conclui que ela surgiu de um ponto. Tá bom. Existem dois tipos de buracos negros. Os buracos negros estelares, cuja massa é de 5 a 20 vezes a massa do Sol,
e que existem sistemas binários. A nossa galáxia deve ter 10 milhões de buracos negros desse tipo. Estelares. Mas não são esses os mais interessantes, né, Steiner? Os mais interessantes do ponto de vista cosmológico são os buracos negros supermassivos. Tá. E aí, supostamente, cada galáxia tem um, que está no centro da galáxia. E a galáxia inteira gira, de alguma maneira, e se organiza, de alguma maneira, em torno desse buraco negro supermassivo, cuja massa pode variar de 1 milhão de massas solares a 5 bilhões de vezes a massa do Sol. No caso da Via Láctea, da Via Láctea, qual é o tamanho do A buraco? massa é de 4 milhões de vezes a massa do Sol. Que, diga-se de passagem, é um buraco negro relativamente modesto. Porque do jeito que você está falando, você disse que pode ter 1 bilhão de vezes a massa do Sol? 5 bilhões de vezes a massa do Sol. Né? Tá bom. Bom, então, esses buracos negros supermassivos existem no centro das galáxias. Aí vem a pergunta, o que veio primeiro? A galáxia ou o buraco negro? O ovo ou a galinha? Tá bom. Não é? A galáxia ou o buraco negro? O buraco negro seria a semente da galáxia? Né? Ou o buraco negro seria o cemitério da galáxia? Então, o lugar para onde a galáxia vai... Joga todo o seu lixo. Né? E aí, de alguma maneira, as estrelas mortas vão sendo acumuladas lá e esse buraco negro vai crescendo. Né? E agora nós temos uma pista muito interessante, que é o seguinte. Descobriu-se recentemente que a massa do buraco negro de uma galáxia é proporcional à massa da galáxia. Não é? Quer dizer, uma galáxia tem uma certa massa que pode variar muito de uma galáxia para outra, e o seu buraco negro tem uma massa que é 1000 vezes menor, sempre. Por que a galáxia sabe... o tamanho do seu buraco negro? E vice-versa. Né? Então. Por que isso? Por quê? A explicação que nós temos é que o que nasceu primeiro não foi nem o ovo, nem a galinha. Para entender, a gente tem que estudar... para entender o ovo e a galinha, tem que estudar a teoria da evolução do Darwin, né? Para estudar, para entender a relação buraco negro e galáxia, a gente só vai entender se eles coevoluíram. Tá bom. Quer dizer, o buraco negro influenciou a evolução da galáxia e a galáxia influenciou a evolução do buraco negro, né? Tá bom. Os primeiros buracos negros surgiram após a formação das primeiras estrelas e após a explosão das primeiras estrelas. Tá bom. Primeiro se formaram as estrelas, depois as galáxias, então. Primeiro as estrelas mais massivas, depois os buracos negros. Tá. E esses buracos negros provavelmente tiveram um efeito na atração gravitacional de mais massa para formar novas estrelas e, portanto, as galáxias, mas também para regular. Porque quando tem muita massa, o buraco negro vira um quasar. Ele brilha muito, porque ele captura muita massa e brilha muito e impede que se formem mais estrelas. Ele regula o crescimento. Exatamente. Então, a galáxia e o buraco negro se autorregulam. Existe uma coevolução, um não surgiu antes do outro, né? Existe uma coevolução. Essa ideia de coevolução explica por que eles têm massa exatamente proporcional. Né? Tá bom. Então, o buraco negro, a ideia de buraco negro, que até há 10 anos atrás parecia um conceito um tanto quanto exótico para a maior parte dos astrofísicos, hoje deixou de ser uma ideia exótica, passou a ser uma realidade e mais, passou a ser uma realidade extremamente importante, porque ele é determinante na forma com que as galáxias evoluem. Se não fossem os buracos negros, ou as galáxias não existiriam, ou talvez existissem, mas certamente seriam diferentes do que são. Aí é necessário a gente olhar um pouco ao longo da história do universo, né? Tá. Nós sempre estamos falando aqui de buracos negros supermassivos, supermassivos, no centro das galáxias, né? Então, ao longo da história do universo, as galáxias foram crescendo, foram evoluindo e o buraco negro também. Quanto mais gás disponível tem uma galáxia, mais ela pode formar estrelas, mas também mais gás ela pode jogar para o seu centro.
Tá. Na medida em que o buraco negro captura esse gás, se o gás passar muito perto do buraco negro, ele captura. E no processo de captura, ele transforma a energia gravitacional em energia de radiação. E esse buraco negro pode tornar-se 1000 vezes mais brilhante do que a galáxia inteira. Isso é o quasar. Isso é o quasar. Então, o quasar é o resultado da aspiração, é isso? De matéria Pelo buraco negro. Pelo buraco negro. Que são esses gases que ficam nas galáxias. Que estão circulando, em geral, Tá. no plano de uma galáxia Tá. e acabam... chegando perto do buraco negro. Perto e do aí, ralo. Né? É como a água numa pia, né? Que quando chega perto do ralo, ela acaba sendo engolida. E aí a velocidade com que ela é engolida é que faz brilhar o gás, professor? A velocidade desse disco que espirala para dentro do buraco negro é uma velocidade muito grande, né? Tá. Então, e as órbitas desse gás, elas têm velocidade diferencial. As órbitas mais internas são mais rápidas e as mais externas são mais lentas. Tá. Isso cria viscosidade, Tá. atrito. Tá bom. Isso esquenta o disco. Ah, E a temperatura pode chegar facilmente a 100 milhões de graus. uau. Facilmente a 100 milhões de graus. E esse disco, então, brilha tanto que nós podemos enxergar a bilhões de anos-luz de distância. Quer dizer que um quasar um quasar é gás sendo capturado, absorvido Por um buraco negro supermassivo. por um buraco negro supermassivo. E o que brilha é o disco desse gás antes do gás entrar no buraco negro. Porque quando entra, Aí apagou. acabou. Nunca mais. E o que acontece dentro do buraco negro? O gás entra lá dentro. Não é olha, só gás que entra lá, entram outras coisas também? Sim, fótons, Tá. enfim, matéria ou energia. Tá né? bom, tá. Essa pergunta é uma pergunta curiosa, porque ela é uma pergunta fácil de fazer e difícil de responder. Né? Por quê? Porque, do ponto de vista da teoria da relatividade geral, existem soluções que preveem que toda a massa que penetra no buraco negro acaba se concentrando numa singularidade central, no centro. Numa singularidade e, portanto, a densidade tenderia ao infinito. Eu, como astrofísico observacional, eu não tenho condições de verificar isso. Por quê? Porque existe uma censura externa que ocorre a uma distância que é o raio de Schwarzschild, onde a aceleração da gravidade é infinita. Então, a informação que é produzida no centro do buraco negro, ela jamais chega. Ela não escapa. Ela fica retida, é uma censura. Entendi. Então, para um pobre astrofísico... Essa resposta não vai ser... É um limite físico. Isso. Podemos especular, Tá. né? Tá. Podemos especular acreditando que as leis da física que conhecemos sejam Funciona válidas nesse lá lugar? dentro e não há como testar. Isso. Né? Então, nós vamos ser permanentemente limitados por essa censura que o buraco negro exerce sobre o seu interior. Bom, nós não falamos ainda que tamanho tem. Então, você fala que no centro da Via Láctea tem um buraco negro de cerca de 4 milhões, quer dizer, cerca não, né? O valor da massa é preciso, não é? É relativamente preciso agora. Então, 4 milhões de massas solares, é isso que você falou? Sim. Mas em que tamanho está isso? Num raio de quanto? Menor do que o sistema solar. Menor do que o sistema solar. Menor que do para o que... tamanho da Via Láctea é muito pequeno. É extremamente pequeno, não é? Tá. Em relação ao raio da Via Láctea, que comparação a gente pode fazer? Olha, Menor que a galáxia tem um raio de aproximadamente 40 mil anos-luz. Tá. E o buraco negro são, enfim, 10 minutos-luz. Como daqui até o Sol, mais ou menos. Mais a ou distância. menos. Mais ou menos. Digamos, um pouquinho depois de Marte, digamos, até o Sol. Até o Sol, Tem uma massa de 4 milhões de vezes o Sol, a massa do Sol. Exatamente. Não há
não há explicação física outra que seja consistente com as leis da física que nós conhecemos, a não ser a ideia de que esse objeto é necessariamente um buraco negro. Os quasares são as manifestações mais luminosas das galáxias e dos buracos negros, né? Tá. Mas existe uma população de objetos que são menos luminosos do que esses quasares tão luminosos assim, né? Então, quando uma galáxia, quando o objeto central tem uma luminosidade que é 100 ou 1000 vezes maior do que a galáxia inteira, nós chamamos de quasar. Quando ela é comparável, nós chamamos de galáxia de Seyfert. E quando ela é muito menor, nós chamamos de Liner. Porque tem características muito diferentes. Elas, historicamente, foram objetos descobertos. Dessas pessoas. E só mais tarde é que... Alinhados em torno de uma mesma ideia. Que é o buraco negro. Isso. E o que faz com que você tenha um caso ou outro é a quantidade de matéria que está sendo consumida. A galáxia de Seyfert é uma galáxia normal, cujo quasar, mini quasar, brilha mais ou menos tanto quanto a galáxia inteira. Porque aí você vê com certa nitidez, e elas são mais abundantes, essas galáxias, do que os quasares, você vê o núcleo e vê a galáxia. Quando o núcleo é 1000 vezes mais luminoso do que a galáxia, como são objetos raros, você só vê eles a uma certa distância, o quasar ofusca a galáxia. Você não vê. Você não vê a galáxia. E durante muito tempo, isso foi um grande mistério, né? Porque não se sabia que esses objetos eram associados a galáxias. Mas o que é que está acontecendo numa galáxia de Seyfert? Também é o gás sendo engolido que faz esse brilho? A única diferença é que a quantidade de gás disponível para ser engolido é muito menor. Tá né? bom. Então, por exemplo, se você tiver gás suficiente para o buraco negro engolir uma massa solar por ano, ele é um quasar. Isso é energia, uma barbaridade de energia. Tá bom. Mas muitos quasares podem ter uma quantidade, muitas galáxias podem ter uma quantidade de gás que é 1 bilhão de vezes menor. Ou menos ainda. Se for 1 bilhão de vezes menor, ele vai ser um liner. Tá, ele vai ser um liner, tá bom. E a maioria das galáxias não tem gás nenhuma para fornecer para o buraco negro. Tá. Então você não vê nada. É a maioria das galáxias. Para a maioria das galáxias, por esse indicador, vamos dizer, não vai se encontrar o buraco negro pela luminosidade. Não. Poderá se encontrar pelo efeito... Por efeitos dinâmicos sobre estrelas, por exemplo. Tá. Sobre estrelas. Que é o caso da nossa galáxia. Nossa galáxia é um bom exemplo. Né? Andrômeda é outro exemplo. Né? Por quê? Como que é? Porque a nossa galáxia e Andrômeda, elas não estão alimentando o buraco negro. Não há gás disponível agora, atualmente, não há gás disponível. É possível que no passado tenha havido, é possível que no futuro volte a ter. Se uma supernova, uma estrela, explodir lá perto... aí tem gás. Né? Ou uma dessas estrelas passar muito perto, de tal forma que a interação por maré pode destruir a estrela, você vai ter gás disponível. Então, isso é uma coisa... que pode acontecer. Que pode acontecer em qualquer galáxia, inclusive na nossa. Tá bom. Né? Mas, no momento, não está entrando gás nenhum lá. Então, é um buraco negro escuro. É um buraco negro, né? Quer dizer, não há... Então, como é que nós sabemos? Por causa do movimento das estrelas. Né? No caso da nossa galáxia, nós conhecemos hoje a órbita de uma dezena de estrelas na região do buraco negro, né? E uma dessas estrelas, chamada S2, ela tem uma órbita de 15 anos, uma órbita elíptica. E o buraco negro é o foco dessa elipse. A partir da órbita dessa estrela, que hoje está muito bem determinada, nós podemos medir a massa
do buraco negro Por com isso precisão. que a gente sabe que ele tem 4 milhões de massas Isso. solares. Então, é por causa do efeito gravitacional que esse buraco negro está exercendo sobre a sua vizinhança. O que muitas pessoas pensam que talvez seja uma coisa um pouco assustadora ou perigosa, né? O que não é. Porque, na verdade, a gente consegue medir esse efeito para uma dúzia de estrelas, sendo que nossa galáxia tem 100 bilhões de estrelas. Pois é, o buraco negro central, esse buraco negro supermassivo, afeta o Sol? Não. Não. Por quê? Porque nós estamos muito longe? Porque o Sol nós está estamos muito longe A que do buraco distância nós estamos do centro da galáxia? Nós estamos a 24 mil anos-luz de distância do centro da galáxia. Tá bom. Né? O Sol absolutamente não é influenciado, apesar de que todas as estrelas da Via Láctea giram em torno do buraco negro, mas não Pois é. por atração gravitacional direta do buraco negro. E sim, o buraco negro atrai as estrelas mais próximas e isso aumenta a massa do conjunto, Tá, então... que tem mais poder gravitacional e atrai mais estrelas, aumenta novamente. Ah, tá bom. Então, é por isso que a galáxia se organiza em torno do buraco negro. O buraco negro afeta Algumas a região estrelas. central, Isso. Organiza algumas estrelas em torno dele. em torno dele, E o buraco negro mais isso aumenta a massa. aumenta a massa, aumenta que tem aquele mais centro de poder massa de gravidade sobre uma camada mais externa. Né? Então, essa camada mais externa também gira em torno e essa nova configuração vai sucessivamente organizando a galáxia inteira. Nós sabemos mais sobre o universo, o que aconteceu no universo quando ele tinha 10 na potência de menos 32 segundos do que quando ele tinha 1 bilhão de anos. Ali é um... É a idade das trevas. Por né? quê? Por razões observacionais. Não existem tecnologias ainda né, capazes de observar esta época, tá? Que é a época em que as primeiras galáxias se formaram. Tá? Mas nós não sabemos a idade do universo? Isso não quer dizer que a gente consegue ver o universo até 13 bilhões? Nós conseguimos, isso? conseguimos enxergar fótons até a radiação cósmica de fundo. Isso. Mas objetos, galáxias, não. Tá certo. E em parte porque elas não existiam. Tá certo. Porque o gás era muito quente ainda nessa época. Ele ainda não tinha condições de se juntar. De se contrair. Isso aconteceu muito mais tarde, talvez por volta de 1 bilhão de anos. E nessa época, então, se formaram as primeiras estrelas, se formaram os primeiros buracos negros e se formaram as primeiras galáxias. O que nós sabemos é que a maioria das galáxias tem estrelas quase tão velhas quanto o universo. A maioria delas tem. Porém, a quantidade de estrelas jovens é muito maior. Varia com a massa da galáxia. As estrelas de grande massa têm muitas estrelas velhas. As galáxias de grande massa têm muitas estrelas velhas. As galáxias de pequena massa têm uma proporção de estrelas jovens muito maior. Tá? Então, existe um efeito evolutivo aí que formou as massas maiores primeiro, evoluíram primeiro, e as de massa menor evoluíram, não depois, evoluíram mais lentamente. É diferente. É diferente, né? E por que elas teriam evoluído mais lentamente? Por causa da gravidade, né? A estrela, as massas maiores têm uma gravidade maior, têm uma dinâmica mais acelerada. Né? Do que uma galáxia de massa menor. Essa dinâmica menos acelerada faz com que algumas galáxias estejam no auge de formação de estrelas hoje, como a pequena nuvem de Magalhães, a grande nuvem de Magalhães. Está fazendo muita estrela ali. Está fazendo uma barbaridade de estrelas hoje. Quanto tempo leva para fazer uma estrela? O processo de colapso de uma grande nuvem de gás, né, é uma escala o que nós chamamos de escala de Kelvin-Helmholtz, né? Uma escala dinâmica, que é da ordem de 100 milhões de anos. Quando essas galáxias se formaram, elas eram muito quentes e a radiação delas predominante estava no ultravioleta do espectro eletromagnético. Né? Porém,
por causa da recessão do universo, Tá, por causa da expansão? da expansão do universo, esses fótons ultravioleta hoje estão no infravermelho. Tá bom. Então nós temos que procurar esses fenômenos não no ultravioleta, onde eles se formaram, Mas no infravermelho. e sim no infravermelho. Mas nós temos telescópio de infravermelho, não temos? Temos, mas é a última fronteira da tecnologia. Foi a tá tecnologia mais tardia no seu desenvolvimento, tá bom. de maior dificuldade. Por quê? Qual é a dificuldade para o instrumento? No instrumento, a radiação infravermelha que vem do cosmos compete com a radiação do próprio instrumento. Muito baixa energia. Muito baixa energia. Tá bom. Né? Então, nós emitimos radiação infravermelha, o telescópio emite radiação infravermelha, o detector emite radiação infravermelha. O ideal é pegar um telescópio, colocar no espaço, refrigerar a hélio líquido, proteger, colocar um anteparo do Sol, botar o telescópio permanentemente na sombra. E esse anteparo também tem que ficar meio longe, porque senão ele também emite. E aí você refrigera tudo a hélio líquido, né, 4 graus Kelvin ou coisa do tipo. Agora, isso é uma parafernália. Custa caro isso, né, professor? Tecnologicamente difícil e, evidentemente, muito caro. Até recentemente nós tínhamos um telescópio chamado Spitzer, né, que era um telescópio pequeno, né, e que produziu dados muito interessantes, né. Agora, recentemente, foi lançado, faz um ano agora, um outro telescópio cujo espelho é 4 metros, refrigerado a hélio líquido. Né? Esse telescópio está começando, na verdade, a produzir dados agora. Observar buracos negros. Quais são os melhores telescópios, se for usar, se o buraco negro se alguma coisa estiver passando ali, estiver emitindo radiação? Bom, para detectar o buraco negro, o telescópio mais eficiente é o de raio-x. Porque todo buraco negro que captura qualquer quantidade de matéria, primeiro sinal, ele emite raio-x. Tá porque o disco de gás é muito quente. Tá bom. 100 milhões de graus, emite raio-x. Tá muito bem. Né? Tá. E não são tantos os fenômenos que emitem raio-x. Então, se nós tivéssemos vista de super-homem e pudéssemos ver raio-x, né? Nós não viríamos o céu estrelado, nós viríamos o céu enquasarado. Tá bom. Tá certo? Tá bom. Porque, essencialmente... A gente veria muito menos coisas, né, na verdade. Viria muitos quasares, né? Porque é fácil de detectar os buracos negros que capturam matéria em raio-x. Porém, para estudá-los em detalhe, às vezes é mais interessante fazer ou no infravermelho próximo ou em rádio. Tá bom. Porque aí você consegue uma resolução espacial, uma nitidez maior. E isso é essencial, porque o buraco negro só exerce os seus efeitos dinâmicos numa região muito pequena do espaço. Tá bom. Para você medir... entendi. Por isso que a resolução tem que ser maior, porque você vai ter que ver uma coisa acontecendo num pedaço pequeno do campo. Né? A resolução é crítica. Né? E esse é um dos grandes desafios da fronteira tecnológica no momento, construir telescópios capazes de produzir uma resolução cada vez melhor, né? Para estudar esse tipo de fenômeno. Os buracos negros que não são supermassivos, como é que de onde eles vêm? Eles vêm de explosões de uma estrela. Tá bom. Né? Acredita-se hoje que todas as estrelas que se formaram com uma massa maior do que 20 vezes a massa do Sol, quando acaba a sua energia no seu centro, ela explode como supernova. Tá bom. Né? Se a massa dela for entre 8 massas solares e 20 massas solares, ela forma uma estrela de nêutrons. Se for mais de 20 massas solares, ela forma um buraco negro. Tá bom. Um buraco negro estelar. Muitas dessas estrelas, quando explodem, elas estão isoladas, elas tornam-se isoladas. Mesmo que elas estivessem em sistema binário, a explosão faz com que... afasta uma da outra. Afasta uma da outra e essa estrela fica isolada. Em alguns casos, no entanto, não é o suficiente, a explosão não produz esse impulso suficiente, então fica no sistema binário.
E essas são muito interessantes, porque esse buraco negro acaba sugando matéria da companheira e produzindo raio-x. Então a gente pode ver. Então pode ver. E nós conhecemos, na nossa galáxia, nós conhecemos cerca de 20 objetos assim. Desse tipo. Desse tipo. Tá bom. Mas acredita-se que buracos negros estelares isolados, só na Via Láctea deve ter aproximadamente 10 milhões.